Iniciando a unidade 3, vamos falar sobre os fusos horários do Brasil. Falar um pouco sobre a origem dos fusos horários. Sobre a origem dos fusos horários, no final do século XIX, houve aí o avanço do capitalismo industrial, o desenvolvimento da tecnologia, das comunicações e transportes, e era necessário uma organização dos horários nas diferentes regiões do globo. O objetivo de organizar os horários era justamente facilitar as transações comerciais e relações entre governos. E aí foi quando surgiu o que é conhecido por nós como o sistema de fusos horários. Contudo, a ideia de identificar os horários não é recente, porque ao longo da história, vários povos e civilizações utilizaram diferentes formas de organizar as horas. Um exemplo é a utilização do relógio de sol, que é uma estrutura circular com uma haste envergada que projetava uma sombra sobre a superfície. Então, à medida em que a Terra ela faz um movimento de rotação, ou seja, em torno do seu próprio eixo, e a posição do Sol se altera, a sombra se movimenta gradualmente e indica os horários do dia. Então, o relógio, por exemplo, do Sol, ele foi muito utilizado por diferentes povos, por exemplo, os egípcios, os gregos, os babilônicos, eles usaram aí o relógio do Sol. Na página 375 da apostila de vocês têm lá uma imagem do Rio Grande do Norte mostrando o relógio do Sol. Então, observe que a sombra, quando vocês forem olhar a imagem, formada pela relação entre a posição do Sol e o objeto, indica 18 horas e alguns minutos. Porém, com a expansão marítima europeia e, consequentemente, o contato entre os continentes no século XVI a XIX, os navegadores começaram a enfrentar problemas, principalmente quando chegavam a um determinado local. Então, eles precisavam acertar os relógios, E mesmo os países adotando o sistema de 24 horas, cada região hoje ela organiza seus horários de acordo aí com a própria lógica. Sistema de fuso horário. Então nós temos aí o porquê e como iniciou o sistema de fuso horário. Então, o sistema de fuso horário ele ocorreu na Conferência Internacional do Meridiano. Então foi estabelecido um padrão de 24 horas, cujo ponto de partida é o meridiano de Greenwich, também conhecido como GMT, e seu antimeridiano, chamado IDL, que é a linha internacional de mudança de data. Então, a partir do Greenwich, o GMT, são estabelecidas 24 horas com 15 graus a cada um. Então, são 12 horários em direção a oeste e 12 horários em direção a leste. Então, à medida em que você caminha para o lado leste, aumenta-se 1 hora a cada 15 graus. Então, você saiu do meridiano de Greenwich, a cada 15 graus, 1 hora a mais. Você saiu do meridiano de Greenwich em direção a oeste, a cada 15 graus, a hora vai diminuindo, ou seja, 1 hora a menos. Então, perceba o seguinte, na página 376, vocês têm lá um mapa te mostrando os horários mundiais. Então, olha o mapa e observa a legenda também. Então, com o movimento de rotação da Terra de oeste para leste, então as horas a leste do meridiano de Greenwich, elas aumentam, foi o que eu falei para vocês. E as horas no sentido oeste, elas acabam diminuindo.
Então, algumas localidades elas alteram aí os limites originais do fuso horário, né, para o limite prático. Esse limite prático, é importante frisar, é utilizado em países de grande extensão territorial, por exemplo, o Brasil, né, que tem como um objetivo não deixar um estado ou cidade com dois horários, além de levar em conta questões econômicas, principalmente econômicas, né, com abertura e fechamento de bancos e repartições públicas. Temos aí fusos horários do Brasil. Então, em virtude da grande extensão territorial e longitudinal, né, o Brasil apresenta 4 fusos horários, todos de oeste de Greenwich. Então, muitos estados da federação, né, para evitar problemas comerciais e administrativos, adotam os limites práticos que acompanham aí suas fronteiras. Então, por exemplo, na página 378 da apostila de vocês, né, nós temos um mapa mostrando os fusos horários do Brasil. Então, são 4 fusos horários, né? Então, o primeiro fuso está a 2 horas do meridiano de Greenwich, né, que abrange as ilhas oceânicas de Fernando de Noronha. O segundo fuso está a 3 horas do meridiano de Greenwich, que envolve as regiões sul, sudeste, nordeste, os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá e o Distrito Federal. O terceiro fuso está a 4 horas de diferença do meridiano de Greenwich. Ele abrange os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e grande parte do Amazonas. Por exemplo, o nosso fuso horário está a 4 horas de diferença em relação ao meridiano de Greenwich. O quarto fuso, né, está a 5 horas a menos do meridiano de Greenwich. Ele abrange o estado do Acre e 13 municípios no sudeste e sudoeste do estado do Amazonas. Sobre as mudanças dos fusos do Brasil. Então, isso aqui é importante a gente ler. Está aí no slide de vocês. Ó, em 2008, com base na Lei Federal de número 11.662, de 2008, os fusos horários do Brasil sofreram alterações. O estado do Pará, por exemplo, está se dividido em 2 fusos horários, menos 3 e menos 4, passou a ter como referência apenas o fuso horário menos 3, o fuso horário oficial de Brasília. Outra alteração foi a incorporação do Acre, do extremo oeste do Amazonas, ao fuso horário menos 4 do meridiano de Greenwich. Dessa maneira, o Brasil passou a ter apenas 3 fusos horários, menos 2, 2, menos 2, menos 3 e menos 4, né? Já em 2010, foi realizado um plebiscito em que cerca de 57% dos votos foram favoráveis ao retorno do fuso horário antigo, menos 5 horas. No entanto, só em 2013, com a Lei Federal de número 12.876/2013, o Acre e o sudoeste do Amazonas retornaram ao fuso, menos 5. Tá? Isso em 2013. Então, voltamos a ter os 4 fusos horários no Brasil. Horário de verão no Brasil. Então, nós temos aqui, ó, o horário de verão, ele é caracterizado pelo adiantamento do relógio em 1 hora. Ele foi proposto pelo estadunidense Benjamin Franklin em 1784, que buscava economizar o uso de velas, adiantando a hora dos relógios. A medida ela foi adotada pela primeira vez somente durante a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, depois do horário de verão, constituído na Europa e em vários outros pontos do mundo. Nos dias atuais, a ideia do horário de verão é aproveitar ao máximo a luz. Esse é o objetivo, tá? O objetivo do horário de verão é aproveitar ao máximo a luz do dia e economizar. Tem uma pergunta até sobre isso, a partir de vocês, no uso de eletricidade, principalmente entre 18 horas e 21 horas, que é o pico, né?
onde todo mundo chega em casa, liga ar-condicionado, liga a TV, ventilador, etc. Então, no Brasil, o horário de verão é instituído por decreto federal assinado pelo presidente da República e dura de outubro a fevereiro. Foi adotado pela primeira vez em 1931 e 1932, durante o governo Getúlio Vargas. Nos anos seguintes, ele continuou sendo praticado, mas não em períodos consecutivos. Somente a partir de 1885, o horário de verão passou a vigorar todos os anos. O horário de verão coincide com o fenômeno do solstício de verão, período do ano em que um dos hemisférios da Terra está recebendo luz solar por mais tempo, ou hemisfério norte ou hemisfério sul, né? Se o hemisfério norte estiver recebendo mais insolação, é o solstício de verão no hemisfério norte, né? Enquanto o hemisfério sul vai ser inverno. Ou pode ser o contrário. Se o hemisfério sul estiver recebendo mais insolação, o hemisfério sul vai ser verão, solstício de verão. E o hemisfério norte vai ser inverno. Então, no caso do Brasil, esse fenômeno atinge seu ápice no dia 21/12. Os estados que adotam o horário de verão são Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e o Espírito Santo. Informações importantes agora. Vocês vão fazer para mim o jogo rápido da página 377. Jogo rápido. Eu explico como funciona o sistema de fuso horários. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. E fazer as atividades da página 380 e da página 381, que é a tarefa, tá? Então, atividade da página 380 e a 381, que é a tarefa. Então, qualquer dúvida é só me chamar, tá?